Douglas MV pergunta: em Punk Hazard, o Zoro ficou muito interessado na técnica de cortar fogo do Kinemon. Você acha que ele irá usá-la em Wano? Isso é muito curioso porque realmente a gente teve esse hype gigantesco que quando o Zoro chegasse em Wano, ele aprenderia as técnicas dos samurais. Mas aparentemente não tem nada muito especial ali que ele possa aprender que ele já não faz, tipo cortar um navio ao meio. Essa técnica do Kinemon é realmente muito especial, ela é algo diferente e eu gostaria de ver o Zoro a utilizando sim em algum momento. Eu ainda acho possível porque eles passaram uma jornada ali juntos e pode ser que o Zoro já tenha aprendido essa técnica. E eu fiquei imaginando num momento super incrível, em que o Kaido tá de frente pra galera. Ele vai soltar aquele bafo quente dele em direção ao Zoraço. E aí é só, ó. Minha nossa senhora de abadia, velho. Nossa, imagina, mano. Zorão só cortando o bagulho ali ao meio. Ia ser insano demais. E não tem nada a ver com cortar fogo, né? Porque o Kaido não tá cuspindo fogo ali, mas sim um baforel em estilo Kamehameha muito quente. Eu só quis começar o vídeo dessa forma. Fala galerinha, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe, mas você pode me chamar de Lipe. E hoje eu vou trazer para vocês mais um Respostas de Palha. O Derek trouxe o dele ontem, inclusive tá muito legal, vai lá, dá uma checada. E hoje chegou a minha vez, então não esquece de deixar aquele seu like se você gosta de conteúdo relacionado a One Piece. Se inscrever no canal também, ó, e checar os links na descrição. Tem nosso server no Discord, nosso grupo e página no Facebook. Segue a gente também no Twitter e lá no Instagram. Então simbora agora responder perguntas de vocês. E antes de começar aqui, é claro, eu queria dizer pra você que se você quer ter a sua pergunta respondida em vídeo, segue a gente lá no Instagram, tá? Que a gente cria um story, você faz a sua pergunta, a gente seleciona lá e traz pra cá. @Tina das Ondas pergunta: você acha que o Sasaki é um tritão? Qual a origem dele? Essa pergunta é muito interessante. No SBS do volume 45 de One Piece, um leitor perguntou ao Oda o seguinte: se a Kokoro-san é uma sereia, por que a neta dela, a Shimi, é uma humana normal? Sereias não passam informação genética? Oda respondeu que a Kokoro-san veio da Ilha dos Tritões porque respeitava o Tom-san quando ela era uma jovem sereia. Ela se casou com um jovem humano de Water 7, seu filho meio humano e meio tritão se casou com outra humana e sua filha foi a Shimi. E a gente entende que ela é 1/4 tritão. E eu não sei se você já entendeu onde eu quero chegar, mas existe uma lacuna entre as gerações. A gente tem a Kokoro-san, a gente tem o pai da Shimi e a gente tem a Shimi. E eu acredito que o pai da Shimi, filho da Kokoro-san, possa ser o Sasaki. Então segue aqui esse pequeno raciocínio para chegar a essa conclusão. Desde que o Sasaki apareceu, muita gente especula que ele é um tritão pelas suas vestimentas claramente relacionadas ao mar, a possibilidade de esconder membranas interdigitais com suas luvas e seus caninos inferiores proeminentes, como a gente vê em tritões como o próprio Jinbei. O Dellinger, por exemplo, é um híbrido humano-tritão que parece menos tritão que o próprio Sasaki e inclusive não tem membranas interdigitais. Então eu acho bem tranquilo a gente especular que o Sasaki é mesmo um tritão. E com a revelação da capa do volume 97 de One Piece, essa teoria sobre a relação entre a Kokoro-san, Sasaki e Shimi ganhou bastante força. O cabelo do cara é praticamente da mesma cor que o cabelo das duas. E vale ressaltar que é uma cor nada habitual. Essa cor aí meio musguenta, né? Esse verde musgo, ele não está presente em muitos personagens de One Piece. E talvez não seja coincidência que ele apareça em alguém que a gente especula ser um tritão e sabendo que tem a própria Kokoro, que é uma sereia com o cabelo dessa cor.
Outro detalhe bem interessante também que pode ser notado é o chapéu de ambos, tá? A Kokoro, ela tem um chapéu de ferroviário, de condutor de trem, enquanto o Sasaki tem um chapéu de marinheiro, mas o modelo dos dois é aquele estilo cap. Então pode ser sim um detalhe pensado pelo Oda que evidencia ainda mais essa relação entre ambos. E algo que me deixa muito empolgado para isso ser verdade também seria hypar o confronto entre o Franky e o Sasaki. Por quê? Porque o Franky, ele também foi abandonado pelos seus pais quando era só uma criança, assim como possivelmente o Sasaki fez com a Shinji. Mais do que isso, o Sasaki seria o filho legítimo da Kokoro, enquanto a Kokoro pro Franky sempre representou uma mãe. Então, cara, seria uma mensagem muito maneira em pleno combate. Felipe Belo 88 pergunta: se o Straussen está com a Big Mom desde sempre, então ele era um pirata Rocks? Eu achei esse um questionamento muito interessante. Para a gente entender se ele realmente fez parte dos piratas Rocks, a gente precisa analisar a história da Big Mom. 62 anos atrás, Charlotte Lillian comeu a mãe Carmel e seus coleguinhas de orfanato. Logo na sequência, ela conheceu Straussen, um homem que ficaria ao seu lado para sempre. Ele é uma espécie de empresário, né, que viu um potencial absurdo numa criança e decidiu guiá-la em direção aos seus sonhos. Realmente uma história muito linda, maravilhosa. Se não fosse parte da chacina e da exploração do nome da garota, enfim. Big Mom teve o seu primeiro filho aos 18 anos, 50 anos atrás. Peros que inclusive eu desconfio quem seja o pai da criança, o que torna essa história um pouquinho mais esquisita. Enfim, há 48 anos ela deu à luz ao nosso querido Katakuri e aos seus irmãos gêmeos Oven e Daifuku. E não sabemos exatamente quando Big Mom entrou nos Rocks, mas sabemos que foi há mais de 38 anos, porque 38 anos atrás ocorreu o incidente de God Valley que desmantelou os piratas Rocks para sempre. Então, se você parar para pensar, o Peros, o Katakuri, o Oven, o Daifuku nasceram antes da Big Mom entrar nos piratas Rocks, ou ela já fazia parte deles há muitos anos atrás. Então dá a entender que sim, cara, essa galerinha pode ter feito parte dos piratas Rocks, assim como Straussen, mas a gente vai analisar mais coisa também para poder chegar a mais possibilidades. Algo que seria estranho é ter seus filhos nessa tripulação, visto que todo mundo lá dentro queria se matar. Realmente seria estranho, mas ao mesmo tempo não, né? Porque a Big Mom não tem sentimento pelas suas crias, mas com certeza ninguém ia querer se meter com eles por serem filhos de alguém tão poderoso. Mas há 38 anos atrás, também aconteceu algo bem interessante que apareceu no mangá. O passado de Charlotte Katakuri. Ali, ele tinha apenas 10 anos de idade e não parecia estar em um território da Big Mom, muito menos estar acompanhando os piratas Rocks em sua jornada. Se aquelas terras fossem da Mama, eu não acredito que os garotos que fizeram bullying com ele e com a Brulé teriam culhões para meter essa. Então, analisando o passado do Katakuri, né, a gente vai ver que eles pareciam já viver num local há algum tempo e não acompanhar uma tripulação pirata. Então dá a entender aqui que a Big Mom seguia por um canto e eles seguiam por outro. Então pode ser que eles tenham ficado sob os cuidados do Straussen enquanto ela se aventurava com os piratas Rocks. E aí, por esse ponto, a gente entende que não, o Straussen nem os filhos da Big Mom fizeram parte dos piratas Rocks. Mas é claro que a gente tem mais coisa ainda para acrescentar, né? O interessante também é que Totland existe há pelo menos 35 anos. Pelo menos 35 anos. O que casa bastante com o fim dos piratas Rocks, reforçando o que eu vou dizer agora. É muito provável que depois da queda dos piratas Rocks, o Straussen e a Big Mom viram essa oportunidade de se tornarem alguém mais poderosos dentro do mar e comandar um grande território, tá? Assim alcançando o nível que a gente sabe que existe hoje, que é o de Yonkou. Então a gente tem essa ideia de que os piratas Rocks
foram desmantelados. A Big Mom e o Strowsen, vale ressaltar que o Strowsen também foi o responsável por fundar os piratas da Big Mom junto com a Big Mom após essa oportunidade, tá bom? Então acho que foi isso. Acabaram os Piratas Rocks, surgiu essa oportunidade, eles formaram essa tripulação insana com os filhos da Big Mom e aí chegaram a 35 anos atrás, 36, 37, em Tottenham e começaram a criar todo esse império que a gente vê hoje em dia. Então existem essas duas possibilidades, tá? O Strowsen ter realmente acompanhado a Big Mom, até porque ele tinha a Kuku no Mi, que é a fruta que transforma qualquer objeto em alimento, e isso é extremamente importante, quiçá essencial para Big Mom, ou a outra possibilidade, que é realmente ele ter ficado para cuidar dos filhos dela enquanto ela se aventurava nos mares. Mas existe também a terceira possibilidade, que é os filhos dela não terem ido com ela, mas o Strowsen ter ido, tá? E deixado os moleques tudo abandonado. Até porque, gente, olha o passado do Katakuri. Eles realmente parecem abandonados, sofrendo bullying aí pelas ruas. A Brulé é espancada, o Katakuri entra em conflitos, então é realmente algo bem complicado ali. Não parece ser um território da Big Mom, mas também não parece que eles estão sendo cuidados ali pelo Strowsen, a não ser também que ele dava pouca bola. Então tem essas três. O Strowsen, as crianças e a Big Mom estavam juntos na tripulação dos Piratas Rocks. O Strowsen e a Big Mom estavam juntos e as crianças separadas. Ou a Big Mom estava sozinha e as crianças estavam com o Strowsen. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Ela é sempre muito bem-vinda e realmente muito importante. Marlon.ds. Isso é uma afirmação. O Zoro vai usar a espada gigante de Onigashima na boca. Tchau. Obrigado. Esse maluco tá louco na droga, mano. Underline Garcia 03 underline pergunta: Luffy devolverá o chapéu ao Shanks ou será só algo simbólico, já que o Luffy prometeu que iria devolvê-lo? Garcia, eu realmente adoraria, tá, que o Luffy chegasse na hora de devolver o chapéu pro Shanks e tivesse sim um gagzinho, uma piadinha, uma gracinha ali, meio que, porra, agora eu sou o Luffy do chapéu de palha, sabe, sou o capitão do chapéu de palha, minha alcunha é chapéu de palha, eu tenho mesmo que devolver tudo isso, sabe? Eu acho que só dele chegar e encontrar com o Shanks, a gente já tem uma promessa ali do reencontro ao ser um grande pirata. A devolução talvez possa nunca acontecer também, caso Shanks bata as botas e assim o Luffy seja impedido de concluir a sua promessa. Mas eu acho que no final Oda vai optar realmente por algo simbólico, bonito, que é a conclusão dessa primeira parte da jornada, né? Porque tudo que a gente está vendo o Luffy viver é só o início de uma grande aventura. A gente acompanha ele há 23 anos, mas que na vida dele são retratados apenas como 2. Então é muito pouco, mas é uma jornada muito linda e talvez a conclusão dela, num momento muito maravilhoso, seja com ele entregando o chapéu de volta ao Shanks e talvez não se tornando mais o Luffy do chapéu de palha, mas sim Luffy, o rei dos piratas. Seria muito bonito, seria muito simbólico, então eu acho que vai seguir mais por esse caminho. Mas um gagzinho também do Luffy falando, pô, não vou te dar não. Aí o Shanks, qual é, cara? Esse chapéu também é importante pra mim. Aí o Luffy, pô, mas eu acho que é mais importante pra mim agora, né? Aí o Shanks, não, cara, quem me deu foi o meu capitão e tal. E aí, né, tem uma piadinha, acho que seria interessante também. Mas claro, não dá pra perder um simbolismo tão grande assim, né? O Oda certamente vai saber trabalhar isso. Mano, fiquei fanho de repente, não entendi nada. Não sei o que aconteceu, esquisito demais. Foi a água que eu bebi, tá? Com drogas. @OnePiece_up pergunta: se Otama conseguisse acertar os Kibidangos na boca dos Reis dos Mares, ela poderia domá-los? Gente, primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é: sigam a One Piece Up, tanto no Facebook como no Instagram. Tá uma página excelente de One Piece, principalmente no que diz respeito às artes originais. É muito interessante, vale a pena dar uma checada. E respondendo a pergunta, cara, é realmente complicado, né? Por quê? O efeito dos Kibidangos da Otama provém da sua Akuma no Mi.
E se os reis dos mares estão conectados ali diretamente à água, pode ser que se ela acerte, não vai fazer efeito por eles já estarem com a água do mar em contato com seu corpo. Talvez isso anule o efeito da fruta. Se eles estiverem fora do mar, eu não tenho dúvida de que vai funcionar, ela pode comandar. Só que dentro da água, eu já acho mais complicado. Inclusive, acho que é um debate aí curioso, né? Essa fruta dela é tão poderosa contra animais, contra possíveis zoãs também. Será que ela seria capaz de tomar conta, de domar Rei dos Mares? Eu acho que não, tá? Por essa quebra de efeito devido à água do mar. Mas pode ser que sim, visto que no momento que eles engolirem o Kibidango, aquilo talvez deixe de funcionar como uma Akuma no Mi por já ter sido absorvido pelo corpo deles, tá? Então é realmente um debate curioso e uma pergunta curiosa que está sendo respondida, uma resposta curiosa. @Kevin7. Teach teria ido pegar as sombras dos Shichibukais? Shiryu poderia estar com a do Mihawk? Kevin, eu achei essa pergunta muito maneira, né? Porque a gente sabe que o Barba Negra, ele tá buscando criar uma tripulação insaníssima, extremamente poderosa, e aí ele tá pegando Akuma no Mis muito poderosas para colocar em seus tripulantes. Só que a soma de uma Akuma no Mi muito poderosa em uma pessoa muito poderosa com uma sombra muito poderosa seria bizarro. A última aparição dele, a gente vê um contato direto com o Gekomoria, que é capaz de roubar a sombra, colocar nas pessoas para tornar elas mais fortes. Então eu acho que seria muito bacana, um recurso interessante e também bem verossímil com o personagem do Gekomoria, do Barba Negra e com o universo de One Piece. Então, cara, pode ser realmente que a galera ali do Barba Negra agora esteja saindo pra, além de pegar novas Akuma no Mi, pegar também sombra de pessoas muito poderosas que nem tinham fruta. Imagina aqui, não estou falando que isso vai acontecer, só para imaginar. Imagina o Shiryu ali, ele já é forte, já tem a fruta da invisibilidade. Imagina se Gekomoria, Barba Negra, eles chegam na butuca, pegaram a alma do Rayleigh. O quão forte é a alma do Rayleigh, né? Tipo assim, é literalmente uma arma-alma. É muito poderoso. Imagino que isso somado a uma pessoa que consiga aguentar a sua alma, faça ela alcançar outro patamar. Então é uma pergunta bem interessante e eu acho sim possível dessa aliança, né? Ou até Barba Negra ter roubado a fruta do Moria, passado para alguém, e essa pessoa agora está roubando almas poderosas para somar a galera do Barba Negra. Então ele está criando uma galera ali de suporte para ser boostada e... Velho, muito brabo. Muito brabo. Você consegue imaginar um Nightmare Barba Negra? Imagina só se o Gekomoria e ele se unem. O Gekomoria coleta várias almas poderosíssimas e coloca tudo em Marshall D. Teach, que provavelmente consegue aguentar várias. O quão poderoso seria um personagem nesse momento? Dá pra hypar isso também, dá pra se empolgar com esse pensamento. E tomara que o Oda pense em alguma coisinha nesse sentido, né? Até porque o Gekomoria, ele tem relação com o Kaido. Então imagina se ele se juntar com o Barba Negra para chegar em Wano e aí tentar, né, acabar com a raça desse Yonkou. Seria magnífico, e ver outro Nightmare, dessa vez sem ser o Luffy, ia ser muito maneiro. @eduardoalves.eas. O que acham que aconteceu com o Sabo e os Nefertari no Reverie? Para quem não lembra, no capítulo 956, Sabo é anunciado morto. E claro que essa morte fora de tela não convenceu nenhum leitor, mas dentro do universo de One Piece, a notícia se espalhou pelo mundo como o fogo da Mera Mera no Mi. A gente lembra que os revolucionários estavam invadindo Marejoa e que a Vivi estava presente no Reverie. No capítulo 908, temos uma passagem bem curiosa que remete à personagem. E Musamá, o soberano do mundo, aparece com imagens cortadas de Barba Negra, Luffy e Shirahoshi. Em sua mão, temos uma imagem intacta de Nefertari Vivi. Para mim fica muito evidente o interesse de Musamá na princesa de Alabasta. E na sequência, os Gorosei se ajoelham perante essa entidade e perguntam:
a luz que precisa ser apagada da história. Você já decidiu quem seria ela? Então eu acredito que isso justifique o acidente que rolou com os Nefertari durante o Reverie. Provavelmente, com a ordem dos Gorosei, o governo mundial tentou acabar com a vida da Vivi, mas o Sabo apareceu para resgatá-la. Então eu acredito que o Sabo e a Vivi estão vivos e foragidos, mas não posso dizer o mesmo de Nefertari Cobra, que talvez tenha encontrado seu fim em Marejoa. Eu acredito nos seguintes acontecimentos. Sabo fugiu com a Vivi e o governo mundial não quer deixar a notícia se espalhar porque seria ridículo para eles. Alguém invadir a convenção mais importante do mundo, em pleno território sagrado, dentro do castelo de Pangeia e raptar uma princesa. Seria sem dúvida uma mancha enorme na reputação do governo mundial. Se isso vazasse, eles pareceriam extremamente fracos e, acima disso, muito vulneráveis. Então faz muito sentido que eles queiram manipular essa informação com uma notícia falsa, com o falso anúncio da morte do Sabo. Talvez dentro da Marinha ou da CP0 já role uma busca intensa pelo segundo no comando do Exército Revolucionário e a Princesa de Alabasta. Afinal, essa luz precisa ser apagada. E se realmente o governo mundial tentou apagar a Vivi da história em pleno Reverie, seria ainda mais bizarro se essa realidade viesse à tona, né? Imagina todo mundo comentando que o próprio governo mundial tentou matar uma princesa de um rei. Oh, meu Deus, isso é uma loucura do caramba. Enfim, seria pior ainda, né? Se soubessem que a causa, né, por eles terem falhado nessa tentativa, foi a invasão do Exército Revolucionário em pleno castelo de Pangeia. Minha galerinha, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar aquele seu like maravilhoso que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito, e eu sei que eu falo isso ali no início do vídeo, mas também checa os links na descrição, tá bom? Entra no nosso grupo do Discord pra gente conversar bastante, vou aparecer lá com mais frequência, entra também no nosso grupo do Facebook, segue a gente lá na página, Instagram, Twitter, enfim, muita coisa boa e muito mais coisa boa ainda vem por aí. Então espero que você tenha gostado e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Valeu! Ó, e não esquece de dar sua opinião aí também, de verdade, seu comentário é sempre muito importante.